มาเวนวิบาวสิลาเลมาเว A religião mórmon, além de ser uma religião vinda do inferno, amando de Satanás, também prega o racismo religioso. Não duvidem, a religião mórmon é uma religião racista e as provas são várias. Em junho de 1978, os líderes mórmons começaram a aceitar negros na sua religião. Contudo, a sua doutrina apoia abertamente o racismo. Está escrito no livro de Mórmon, abre aspas, ora, a cabeça dos lamanitas era rapada e andavam nus, com exceção de uma pele que lhes cingia os lombos e também da armadura que os cingia, e de seus arcos, e suas flechas, e suas pedras, e suas fundas, e assim por diante. E a pele dos lamanitas era escura, por causa do sinal que havia sido posto em seus pais como um anátema pela transgressão e rebeldia deles para com seus irmãos. E esses irmãos eram Nefe, Jacó, José e Sam, que foram homens justos e santos. Livro de Alma, capítulo 3, versículos 5 e 6. E também está escrito, abre aspas, disse-me o anjo, eis que estes degenerarão caindo na incredulidade. E aconteceu que vi que depois de haverem degenerado caindo na incredulidade, tornaram-se um povo escuro, sujo e repulsivo, cheio de preguiça e tipos de abominações. 1 Nefe, capítulo 12, versículos 22 e 23. E diz mais em Nefe, está escrito, e ele fez cair a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição, por causa de sua iniquidade. Pois eis que haviam endurecido o coração contra ele, de tal modo que se tornaram como uma pedra, e como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para o seu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. 2 Nefe, capítulo 5, versículo 21. Agora é o livro de Moroni que relata isso. Está escrito, e também para que a semente deste povo possa mais plenamente acreditar em seu evangelho, que será levado a eles pelos gentios, pois este povo será disperso e tornar-se-á um povo escuro, imundo e repugnante, além de qualquer descrição do que já existiu dentre nós. Sim, mesmo que já existiu entre os lamanitas, e isto por causa de sua incredulidade e idolatria. Livro de Moroni, capítulo 5, versículo 15. Além do livro de Mórmon declarar abertamente o racismo, há declarações de pessoas importantes desse movimento sectário satânico apoiando o racismo. Em uma dessas declarações está registrada no jornal de discurso deles. Eu vou ler aqui, abre aspas. Você vê alguns grupos da família humana que são negros, e esses negros são desajeitados, feios, desagradáveis e baixos em seus costumes. Eles são selvagens e aparentemente sem a bênção da inteligência que é normalmente dada para a humanidade. O primeiro homem que cometeu o odioso crime de matar um de seus irmãos foi amaldiçoado por mais tempo do que qualquer outro filho de Adão. Caim matou seu irmão. Caim poderia ter sido morto e isto teria findado aquela linhagem de seres humanos. Mas não era para ser assim. E o Senhor pôs uma marca nele, que é o nariz chato e a pele negra. Siga a história da humanidade até depois do dilúvio, e ali uma nova maldição é lançada sobre a mesma raça, e eles seriam escravos de servos. E assim será que a maldição seja retirada, e aqueles que querem libertar os escravos não poderão fazer nada a respeito, nem sequer alterar este decreto. Isto está registrado no Jornal de Discurso, volume 7, nas páginas 290 e 291. E há mais declarações racistas no Jornal de Discurso. Está escrito, em nossa primeira colônia, em Minnesota, foi dito pelos nossos adversários que nós planejávamos maltratar os escravos. Não que nós tivéssemos qualquer ideia desse tipo, pois tal coisa jamais passou por nossas mentes. Nós sabíamos que os filhos de Cão deveriam ser escravos de escravos, e nenhum poder sob o céu poderia mudar isto.
E isso, claro, enquanto o Senhor permitir que eles sofram a maldição. E isto tudo era conhecido como nossa opinião religiosa a respeito deles. Jornal de Discurso, volume 2, página 172. E tem mais uma declaração no Jornal de Discurso. Abre aspas. O que devo eu lhes falar da lei de Deus a respeito da raça africana? Se o homem branco, que pertence à semente escolhida, misturar seu sangue com a semente de Caim, a penalidade na lei de Deus é morte na hora. Assim será para todo sempre. Jornal de Discurso, volume 10, página 110. E o fundador dessa seita religiosa, Joseph Smith, também defendia o racismo. Ele diz: se eu tivesse algo a ver com o negro, eu os manteria limitados à sua própria espécie por lei rigorosa. Isso está registrado no livro História da Igreja, volume 5, páginas 218 e 219. Bruce McConkie, membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja Mórmon, declara: aqueles que eram de menor valor na preexistência e que, portanto, tiveram certas restrições espirituais impostas sobre eles durante suas vidas mortais, são conhecidas por nós como negros. Tais espíritos foram enviados à Terra através da linhagem de Caim, sendo que a marca colocada nele, devido à sua revolta contra Deus e o assassinato de Abel, é a pele negra. O filho de Noé, Cã, casou-se com egípcios, uma descendente de Caim, preservando assim a linhagem negra através do dilúvio. Os negros não são iguais às outras raças no que diz respeito às bênçãos espirituais, especialmente o sacerdócio e as bênçãos do templo que procedem disso. Mas esta desigualdade não é da origem do homem, é a ação do Senhor, baseado nas suas eternas leis justas, e procede da falta de valor espiritual dos negros, enquanto se achavam no estado original. Esse discurso de Bruce McConkie está registrado no livro Doutrina Mormon, 10ª edição, páginas 527 e 528. E Bruce McConkie diz mais, ele diz: a degeneração racial é o resultado em diferenças de aparência e em capacidade espiritual. Tem surgido desde a queda. Nós conhecemos as circunstâncias sob as quais a posteridade de Caim e mais tarde de Cã foi amaldiçoada com aquilo que chamamos de características raciais negroides. Doutrina Mormon, página 616. Uma outra declaração de McConkie assim diz: apesar de ser rebelde e associado de Lúcifer na pré-existência, e apesar de ser um mentiroso desde o começo, cujo nome era perdição, Caim conseguiu o privilégio de nascer como um mortal. Como resultado de sua rebeldia, Caim foi amaldiçoado com uma pele escura. Ele se tornou o pai dos negros, e aqueles espíritos que não são dignos de receber o sacerdócio nascem através da linhagem dele. Ele se tornou o primeiro mortal a ser amaldiçoado como filho da perdição. Doutrina Mormon, página 109. E tem mais: através de Cã, o sangue dos cananeus foi preservado através do dilúvio, pois ele se casou com egípcios, uma descendente de Caim. Negros são, portanto, são descendentes de Cã, o qual foi também amaldiçoado aparentemente por casar-se com a linhagem proibida. Doutrina Mormon, página 343. E McConkie faz a sua última declaração racista, que assim diz: num certo sentido, os sistemas de castas têm suas raízes e origem no Evangelho. E quando estas castas operam de acordo com o decreto divino, as restrições e segregações resultantes são corretas. Além de serem corretas, elas são próprias e têm a aprovação do Senhor. Como ilustração, temos Caim, Cã e toda a raça negra que tem sido amaldiçoados com a pele negra. A marca de Caim, para que eles sejam identificados como uma casta, é um povo com quem nenhum outro descendente de Adão deveria se casar. Doutrina Mormon, página 114. Agora temos a declaração de Joseph Fielding Smith. Ele foi 10º profeta e presidente da Igreja Mormon. Ele diz: existe uma razão para um homem nascer preto e com outras desvantagens, enquanto há uma razão para outro homem nascer branco com grandes vantagens. E a razão é que, antes de virmos para cá, vivemos em outro estado, onde fomos mais ou menos obedientes às leis lá recebidas. Os que lá foram fiéis em todas as coisas receberam as bênçãos maiores aqui, e os que não foram receberam menos. Na guerra dos céus não houve nenhum neutro.
todos tomaram partido, fosse com Cristo ou com Satanás. Todo homem teve seu arbítrio lá, e aqui os homens são recompensados de acordo com suas ações feitas lá, exatamente como receberam recompensas no mundo vindouro pelos feitos quando na carne. A raça negra, evidentemente, está recebendo o galardão que merece. Essa declaração está registrada em Doutrina da Salvação, volume 1, página 73. O presidente Brigham Young, ao responder a uma questão lançada a ele pelo líder Lorenzo Young, numa reunião feita no dia 25 de dezembro de 1869, na cidade de Salt Lake City, disse que Joseph Smith havia declarado que os negros não foram neutros no céu, pois todos os espíritos tomaram partido, mas a posteridade de Caim é negra, porque ele, no caso Caim, cometeu assassinato. Essa declaração está registrada em O Caminho para a Perfeição, páginas 105 e 106. E ele diz mais, ele diz: poucos duvidam que a raça negra, por exemplo, tenha sido colocada sob restrições por causa de sua atitude no mundo dos espíritos. Isto não pode ser visto simplesmente como uma proibição de que eles receberam o poder do sacerdócio, sem que isto também seja uma punição por algum ato, ou atos que foram realizados antes que eles nascessem. O Caminho da Perfeição, página 43. E temos aqui mais uma declaração do Sr. Young. Ele diz: não somente Caim foi condenado a sofrer, mas por causa de sua maldade, ele se tornou pai de uma raça inferior. Uma maldição foi lançada sobre ele, e esta maldição tem continuado através de sua linhagem, e continuará assim enquanto o tempo existir. Milhões de almas têm vindo a este mundo amaldiçoadas com a pele negra, e tem sido negada o privilégio do sacerdócio e a plenitude das bênçãos do Evangelho. Estes são os descendentes de Caim. Além disso, eles foram forçados a sentirem sua inferioridade e têm sido separados do resto da humanidade desde o começo. Nós também esperamos que as bênçãos possam eventualmente ser dadas aos nossos irmãos negros, pois eles são nossos irmãos, filhos de Deus, apesar de suas peles negras, símbolos eternos da escuridão. Caminhos da Perfeição, páginas 101 e 102. E a última declaração do Sr. Young assim diz: Cã, através de egípcios, continuou a maldição que havia sido colocada sobre a semente de Caim. E por causa dessa maldição, esta raça escura foi separada e isolada do resto da posteridade de Adão através do dilúvio. E desde aquele tempo, a mesma condição tem continuado. E eles têm sido desprezados entre todos os povos. Essa doutrina não começou com o presidente Brigham Young, mas já era ensinada pelo próprio profeta Joseph Smith. Nós todos sabemos que é devido a seus ensinos que o negro é hoje barrado do sacerdócio. Caminhos da Perfeição, páginas 110 e 111. Um outro racista que nós temos na religião mórmon é John Taylor. Ele foi o terceiro profeta e presidente da igreja mórmon. Ele diz: após o dilúvio, nós aprendemos que a maldição pronunciada sobre Caim foi continuada através da esposa de Cão, pois ele tinha se casado com uma mulher daquela descendência. E porque a semente de Caim foi preservada durante o dilúvio? Porque era necessário que o diabo tivesse um representante na terra, assim como Deus. Essa declaração está em Jornal do Discurso, volume 22, página 304. E outra declaração de John Taylor diz: quando ele, no caso Satanás, destruiu os habitantes dos mundos antes do dilúvio, ele permitiu que um descendente de Caim sobrevivesse ao dilúvio, a fim de que ele pudesse ser propriamente representado na terra. Jornal do Discurso, volume 23, página 336. Orson Pratt, membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja Mórmon, declara: entre os santos, isto é, entre os mórmons, e o lugar mais provável para esses espíritos tomarem seus tabernáculos através de pais piedosos, o Senhor nos manteve guardados por 5 ou 6 mil anos e os manteve esperando por seus corpos este tempo todo, para mandá-los nascer entre os hotentotes, no caso, os negros africanos, os hindus idólatras ou qualquer outra das nações degeneradas da terra. Eles não são guardados para depois vir a receber países tão baixos na terra. Não, o Senhor não é assim. Jornal de Discurso, volume 1, página 64. Mark
Pertencem, também membro do quórum dos 12 apóstolos da Igreja Mórmon, declara: quem colocou os negros originalmente na mais escura África foi algum homem ou foi Deus? E quando ele, no caso Deus, os colocou ali, ele os segregou. O Senhor segregou o povo preto tanto quanto ao sangue, como lugar de residência. Pelo menos no caso dos lamanitas e dos negros, nós temos a palavra definitiva do próprio Senhor, de que ele colocou sobre eles uma pele escura como uma maldição, como uma punição e como um sinal para os outros. Ele proibiu que outras raças se casassem com eles, sob a ameaça de extensão da maldição. E ele certamente segregou os descendentes de Caim, quando ele amaldiçoou o negro para o sacerdócio e o separou dos outros de maneira absoluta. Você poderia até dizer que ele baixou uma cortina de ferro ali. O negro foi amaldiçoado para o sacerdócio e, portanto, foi amaldiçoado para as bênçãos do sacerdócio. Certamente Deus fez segregação ali. Pense no negro amaldiçoado para o sacerdócio. Será que temos preconceito contra ele? Injustamente, às vezes somos acusados de tal preconceito. Mas o que é que a misericórdia de Deus terá para ele? Este negro, em sua preexistência, viveu um tipo de vida que deu razão a Deus para mandá-lo à terra na linhagem de Caim e com a pele negra, e por conseguinte colocá-lo na mais escura África. Se este negro aceitar o evangelho quando ouvi-lo, poderá receber muitas bênçãos do evangelho, apesar de tudo que ele fez em sua vida preexistente. O Senhor deseja que o negro aceite o evangelho com fé verdadeira e também sincera, e isso se for realmente convertido. Então, ele, o Senhor, dar-lhe-ás bênçãos do batismo e o dom do Espírito Santo. Se eu me casasse com uma mulher negra e tivesse filhos com ela, meus filhos seriam todos amaldiçoados para o sacerdócio. Será que eu quero que os meus filhos sejam amaldiçoados para o sacerdócio? Se houver uma gota de sangue negro em meus filhos, como eu já li para vocês, eles receberão a maldição. Não há nenhum argumento, portanto, quanto ao casamento com negros. Será que há? Existem 50 milhões de negros nos Estados Unidos. Se eles conseguissem uma completa absorção da raça branca, pense no que aconteceria. Com 50 milhões de negros casados conosco, onde estaria o sacerdócio? Quem poderia mantê-lo aqui na América? Agora, nós somos generosos com o negro. Nós desejamos que o negro tenha o mais alto nível de educação. Eu aceitaria permitir que todo negro dirigisse um Cadillac. Isto se eles pudessem comprá-lo. Eu aceitaria que eles tivessem todas as vantagens que pudessem conseguir neste mundo, mas que eles gozem disto tudo entre eles mesmos. Eu penso que foi o Senhor que segregou o negro. E quem é o homem para mudar esta segregação? Este longo discurso de Mark Peterson está registrado no livro Problemas Raciais, como eles afetam a igreja. Esta palestra foi registrada na Universidade Brigham Young. Não duvidem, a religião mórmon é uma religião racista. O racismo como o conhecemos foi inventada pelos maçons. Isso lá por volta dos anos de 1415 a 1500, durante o Renascimento. E a religião mórmon, que é uma religião racista, ensina que o demônio não é tão mal assim, que o demônio é nosso irmão. Eles também ensinam que temos que batizar pessoas mortas. Eles também ensinam que o pecado original não existiu exatamente, e etc. Isso sem contar que a religião mórmon é totalmente maçônica. A religião mórmon é totalmente alinhada com a maçonaria. A questão é que temos que pensar que tipo de Cristo estamos seguindo, porque todos os homens que são patriarcas e fundadores de suas respectivas religiões eram maçons. E de qualquer forma, eles introduziram doutrinas maçônicas em suas congregações. Seja essa congregação pentecostal, neopentecostal, congregacional, presbiteriana, tradicional, reformada, católica, não importa. Todas essas organizações religiosas pertencem à maçonaria. A maçonaria tem total influência e controle doutrinário em todas as religiões que se dizem serem cristãs,
aqui na Terra. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.